Amados irmãos, sem mais demoras, vamos prosseguir no estudo da nossa reforma, do mês da reforma protestante, indo para a penúltima das 5 solas. Vamos falar sobre solos Cristos, somente Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 até ao versículo 23. A primeira carta, Colossenses, capítulo 1, versículos 15 até ao versículo 23. Nós vamos, irmãos, fazer a leitura desde o 13, só por razões de contexto, de lermos o parágrafo completo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Convido a Assembleia a ficar de pé. Faremos então a leitura da palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus amado, eterno, glorioso Pai, estamos diante da Tua palavra. Senhor, te pedimos que tudo aquilo que vai ser dito, exposto, que venha exclusivamente de Ti. Rogo a Deus para que eu seja apenas um vaso usado nas Tuas mãos para a transmissão da Tua palavra, tal como ela é, para honrar e glorificar o Teu nome. Cada um, Senhor, que a vai escutar, possa entesourá-la no seu coração, para não pecar contra Ti, tal como nos ensina a Tua palavra. Mantém-nos atentos e concentrados durante este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Conforme nós temos vindo a tratar nas últimas 2 semanas, nós tentámos durante estas 4 semanas que tivemos neste mês de outubro falar sobre as 5 solas, e falámos a primeira semana sobre sola Escritura, somente a Escritura, em que falámos e estabelecemos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Toda a Escritura é inspirada por Deus, com base no texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e versículo 16, e que ela é útil para todo o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça, e para que o homem seja perfeitamente habilitado para a prática das boas obras. Na semana passada, o nosso amado irmão Carlos falou sobre somente a graça e somente a fé. Juntamos as duas falando sobre que o homem é salvo pela graça por meio da fé. E que isto não vem de nós, é dom de Deus. Que o Senhor nos concede essa salvação de uma forma gratuita, sem mérito. E hoje vamos falar sobre a pessoa que comprou, garantiu
e sustém a nossa salvação. A única e bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, é evidente que algumas das referências que eu farei vão precisamente também tocar nos pontos que a semana passada foram abordados e também há 2 semanas foram abordados. Pois a palavra do Senhor é sim, toda ela é uma só. Mas tentaremos focar-nos no texto aqui da carta aos Colossenses, falando sobre esta excelência da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, quando nós lemos o Salmo 119, e com certeza os irmãos já o leram várias vezes, pelo menos espero que sim, né? Quer na leitura anual, quer em alguma leitura mais extensa. Esse Salmo 119 é um salmo muito longo e um salmo que fala sobre a excelência da lei do Senhor. Que ela é boa, que ela é perfeita, que ela traz alegria ao coração, que ela é o melhor que o Senhor nos deu, a revelação do seu caráter. E agora falamos aqui neste capítulo dos Colossenses na excelência da pessoa de Cristo. E porquê, irmãos, que é tão importante nós focarmos este tema? É verdade, irmãos, que nunca na história foi tão urgente nós voltarmos a visitar estes assuntos que deveriam ser algo como garantido. Somente Cristo. Somente Cristo. Irmãos, na altura da Reforma Protestante, tanta coisa se passou e durante tantos séculos o povo foi sendo limitado a não ter acesso quer à Escritura, quer até mesmo ao espaço de culto, pois a Igreja Católica Romana optou por colocar e por dar as missas em latim, de maneira que ninguém tinha acesso à palavra, ou mesmo aqueles que queriam não conheciam. Muito fácil, dentro de um campo da ignorância, trazer ou manter as pessoas nessas 4 paredes, fechados no seu entendimento, achando que a palavra de Deus está apenas reservada para os entendidos na sua interpretação. É verdade que ao longo dos anos, dos séculos, Cristo foi retirado do centro, foi retirado inclusive do centro das vidas das pessoas e também do centro da salvação. O homem começou a acreditar e a entender que a obra de Cristo não era suficiente. A sua pessoa não era suficiente. Ela teria que cooperar com as obras do homem. O homem coopera para que a salvação pudesse ser estabelecida ou eficaz. Amados, o solos Cristo, somente Cristo, visa retornar a nós adorarmos esse que é central em toda a Escritura, pois a história da redenção vem de capa a capa, em que Cristo é o centro e Ele é a revelação plena do nosso Senhor. A Bíblia afirma sem qualquer sombra de dúvidas que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, afirmando na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e também em Atos, capítulo 4, versículo 12, na famosa pregação é afirmado que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. O nome de Cristo é afirmado também em Filipenses, no texto que fala sobre a sua divindade, que um dia todo o joelho se dobrará e proclamará que o Senhor Jesus é Senhor, é Deus. Amados, este texto em Colossenses capítulo 1 fala dessa pessoa e que talvez alguns tenham dificuldade em amar, em se render, em adorar, porque não conhecem, porque não veem a pessoa de Cristo. Porque talvez tenham um Cristo que tem sido ensinado, moldado e realizado com base em muitas ideias humanas, com base em algumas religiões, com base em algumas palavras aqui e acolá, e nós vamos montando uma ideia da pessoa de Cristo, longe daquela que a Escritura nos declara. Irmãos, a palavra que foi pregada durante séculos dizia que a graça tinha que ser auxiliada por nós, retirando de Cristo e do seu sacrifício toda a eficácia
e a centralidade. Cristo morreu pelos nossos pecados. Começando no versículo 13 e começando a falar de todo este trabalho da pessoa de Cristo, porque o texto começa nos falando daquilo que Ele nos fez e assim vai falar da excelência da pessoa de Cristo e depois vai falar nesta reconciliação que Ele nos trouxe através da cruz. O versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, o versículo 13 vem dizer claramente que Cristo nos libertou. Alguém que já esteve preso narra normalmente esse tipo de experiências como umas experiências traumáticas. Quem fica preso, quem fica acorrentado, algemado, com a boca tapada, narra que são momentos, sejam eles minutos ou horas, que a pessoa nunca mais esquece. Que ela simplesmente não consegue mexer-se, ela quer, mas não consegue. A palavra do Senhor diz que nós estávamos presos debaixo do império das trevas, debaixo do pai da mentira, do inimigo das nossas almas. Nesse império, sujeitos sempre aos mesmos pecados, à mesma transgressão, mas Ele nos libertou. Ele quebrou as nossas algemas, Ele nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz o versículo 13. Esta libertação, o versículo 14 diz que nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmãos, este momento em que o Senhor nos tira do império das trevas, Ele liberta também a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Aquilo que antes nós estávamos cegos, agora conseguimos ver. Antes aquilo que nós não ouvíamos, pois fazia coceira nos nossos ouvidos, agora conseguimos ouvir, escutar e agir em conformidade. Esta libertação é para que aquele que antes estava no império das trevas agora reconheça e adore aquele que o libertou desses pecados. O versículo 15 imediatamente vai mudar para o sujeito, aquele que nos libertou, aquele que remiu os nossos pecados, aquele que nos comprou a redenção. E começa a descrição no versículo 15 fazendo uma declaração extraordinária. Este, referindo-se a Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Somente a Cristo, irmãos, vai nos obrigar a olhar para a pessoa dele, para quem Ele é, e reconhecer tudo aquilo que vai estar narrado no versículo 15 em diante. Paulo nos apresenta aqui Cristo como não somente aquele que muitas vezes é reduzido ao seu trabalho na cruz, à morte, aquele que declarou lançar as redes ao mar e veio cheio de peixe, aquele que de uma forma milagrosa multiplicou o pão, aquele que pegou, fez lama, colocou nos olhos e o homem passou a ver. Tudo isso são narrativas extraordinárias que estão na Bíblia e revelam que Ele é maravilhoso. Mas Paulo aqui, ele coloca este Cristo como sendo um Cristo cósmico. Alguém que é a imagem do Deus invisível. Ou seja, que Ele é a revelação perfeita do Pai. Lembram-se quando os discípulos perguntam: Senhor, mostra-nos o Pai. A resposta de Cristo extraordinária: tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Cristo é a imagem do Deus invisível. A revelação do Deus Pai. Pois diz a palavra do Senhor que Ele se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto, no versículo 15, progride dizendo que Ele é o primogênito de toda a criação. E quantos na sua maldade tentam olhar para este texto e dizer que primogênito significa que Ele foi criado? O texto não deixa margens para isso. Pois mais à frente vem dizer no versículo 19,
que aprova a Deus que nele disse toda a plenitude. No capítulo 2 da mesma carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer, lá no versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele é o Deus encarnado, a imagem do Deus. O versículo mais abaixo vai dizer que ele criou todas as coisas. O texto, quando fala da palavra prototokos, que significa primogênito, tem a ver com a Cristo ser dado o título de autoridade, de governo, de herdeiro, que ele tem precedência sobre todas as coisas. Por isso é que fala que ele é o primogênito de toda a criação, não que ele foi criado, porque o Verbo é eterno, sempre existiu. No sentido em que ele tem então esta precedência, esta autoridade sobre todas as coisas que ele próprio criou. Por isso é que fala sobre ele ser o primogênito de toda a criação. O versículo 16 continua a dizer que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Irmãos, este texto declara muita coisa. Este texto declara, irmãos, de uma forma muito simples, que Cristo é simultaneamente a causa, o meio e o propósito de toda a criação. O versículo 16 vem dizer que nele foram criadas todas as coisas. O versículo 16 termina dizendo que para ele foram todas as coisas. Cristo é a causa pela qual tudo foi criado. Ele é o meio pelo qual tudo foi criado. Pois ele é também o sustentador de todas as coisas. Ele não só criou, mas sustenta para que tudo permaneça no seu lugar e em funcionamento. E todas as coisas são para ele. Ele é o propósito do qual tudo foi criado. Por isso é que nos catecismos nós lemos qual é o propósito da vida do homem. Crer em Deus, gloriar-se nele e o adorar por toda a eternidade. Irmãos, o texto não deixa qualquer dúvida, nada escapa ao domínio de Cristo. E quando eu digo, irmãos, que nada escapa ao domínio de Cristo, nós temos que entender que as nossas palavras devem refletir as nossas ações. Eu posso dizer muita coisa. Se eu não agir em conformidade com elas, elas de nada valem. Quando nós olhamos para o universo, para a igreja, para a história, e sabemos que tudo trabalha para a glória do Cordeiro. Quando nós lemos em Apocalipse que toda a criatura irá adorar e proclamar que santo é o Cordeiro. Quando nós lemos que todo o joelho se dobrará e proclamará que só Jesus Cristo é Senhor, isso deve refletir as nossas ações. Quando nós dizemos que tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele, isso implica, irmãos, por necessidade, que nada na nossa vida está fora do domínio de Cristo. E nós devemos olhar para isso com muita seriedade. Porque às vezes nós declaramos que Cristo é Senhor. E é Senhor da nossa vida. E Ele tem domínio sobre todas as coisas. Sobre tudo mesmo, sim. Ele tem domínio sobre tudo. Mas às vezes agimos como se Ele só tivesse domínio sobre uma pequena parte da nossa vida, uma pequena parte do nosso tempo. Uma pequena área de influência nas nossas vidas. Amados, não pode haver áreas neutras ou vazias nas quais Cristo não entra na nossa vida. O Senhor não deixou para nossa decisão quanto é que nós nos temos que entregar a Ele. Quando Cristo fala sobre aquele que se envergonhar diante dos homens do meu nome, eu envergonharei dele diante do Pai. Quando o Senhor Jesus declara que aquele que ama mais pai e mãe e filhos do que a mim, não é digno de mim. Quando Ele fala que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me.
Ele não está a falar para nós entregarmos a nossa vida a Cristo 50%, ou 60%, ou 70%. Irmãos, no que diz respeito ao serviço a Cristo, Ele é exclusivo. A doutrina somente Cristo diz que a nossa adoração é total, indivisível a Cristo. Ou tudo, ou nada. Aquele que vive com um pé em Cristo e um pé no mundo, serve ao mundo. Cristo disse de uma forma clara: não podeis servir a dois senhores, ou há de servir a um e odiar o outro. No Evangelho, eu não posso servir parte ao Senhor e parte ao outro. É Cristo somente, pois não há áreas neutras. Às vezes os cristãos parece que agem como se Cristo tivesse apenas autorização para entrar em determinada área da nossa vida. Ele entra ao domingo na minha vida. E entra no momento em que eu abro a Bíblia uma ou duas vezes por semana para ler. Ele entra, talvez, numa ou outra reunião familiar. Mas ele não entra no meu trabalho. Isso é quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O princípio de não ter outros deuses diante de mim é que em todas as áreas da minha vida Cristo terá a primazia. E todas as áreas da minha vida servem para adorar ao Senhor. O texto vai continuar agora dizendo que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O versículo 18 começa a aplicar à igreja e diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. De uma forma, irmãos, muito prática, o facto de Cristo ser o cabeça do corpo da igreja significa que Ele é o centro do culto em todos os momentos. Ao longo de muitos anos, as igrejas passaram a tentar se moldar para agradar àquele que entra. Agradar àquele que talvez até mesmo busque. Conhecido por um movimento sensível ao que busca. Aquele que vem buscar a Cristo, a igreja tem que se parecer para agradar àquele que agora visita. Ela tem que moldar talvez a forma de falar, pois pecado não pode ser mencionado de uma forma tão clara e tão aberta, pois vai chocar e tocar naquilo que eu... Falar sobre inferno não pode ser, porque a pessoa vai ficar sentida que se calhar toda a sua família está no inferno. Não pode, porque pode magoar a sensibilidade. Tem que mudar a palavra. Tem que evitar confrontar sobre o pecado, porque a pessoa pode ficar ofendida, pois pode estar em pecado. E sendo confrontado, ele não volta. A música talvez tenha que ser mudada também, porque não mais agrada. As letras dos hinos falando sobre glória, sobre soberania, sobre cruz, sobre pecador, sobre nós sermos miseráveis. O hino Preciosa Graça, na origem em que ele foi escrito, falava, os irmãos conhecem esse hino, Preciosa Graça, que um dia salvou e na origem dizia um verme como eu. Mas ao longo dos anos ele foi mudando para pecador, homem. Amados, homens não precisam de Salvador. Mas vermes e pecadores sim, precisam. Irmãos, a consequência de tentar moldar para agradar àquele que vem é que Cristo deixa de ser o centro de toda a adoração. Deixa de ter a primazia no culto. O culto deixa de ser cristocêntrico e passa a ser centrado mais no homem. Nunca tirando Cristo de lá para que todos o possam ver, mas Ele não é mais o centro de toda a adoração. É feito para que agrada àquele que visita ou àquele que permanece. No dia em que Cristo é colocado no centro, a pessoa vai, porque ela não permanece por Cristo. Ele é o cabeça, significa que toda a autoridade espiritual vem de Cristo. Não há autoridade na pessoa do pastor, do Papa, do Conselho, da Assembleia, da placa de igreja, nada. Toda a autoridade vem da excelência da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, uma vez perguntaram a Spurgeon, na primeira altura que eu li, achei um bocado estranho este tipo de diálogo.
Mas foram-lhe perguntar sobre o conselho e disseram que a Assembleia estava de uma forma alegre. Ele disse, dá-lhes Cristo. E ele perguntou, pois, mas e no momento em que ela estiver triste? Ele disse, dá-lhes Cristo. E ele, não estás a perceber. Quando ela estiver mesmo desesperada, triste, problema, dá-lhes Cristo. Mas e se mesmo assim não funcionar, dá-lhes mais um pouco de Cristo. Irmãos, Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo é a imagem do Deus invisível. É aquele pelo qual tudo foi criado. E aquele a quem nós depositamos a confiança e cremos. E nos traz alegria, paz, tristeza diante do nosso pecado. Mas muita alegria por saber aquele que nele crê pode ser salvo. Ou é salvo aquele que nele crê. Com a fé verdadeira. O texto continua dizendo porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, o texto começa dizendo que aprova a Deus, na sua infinita e eterna e bendita vontade, aprove ao Senhor que em Cristo residisse toda a plenitude e que Ele viesse a este mundo para trazer a paz. Aquela paz que o Senhor Jesus disse, eu não vos dou como o mundo a dá. Ele disse, eu vos deixo a minha paz vos dou. Cristo deixou-nos como herança esta paz. Para alguém, irmãos, deixar uma herança, tem que morrer. E Cristo morreu e comprou com o seu sangue um altíssimo preço esta reconciliação que fala o versículo 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo não veio ajudar-nos a salvar-nos. Ele veio salvar-nos completamente. Ponto. Pelas nossas próprias forças, pelas nossas boas ações, pelas nossas misericórdias, nós seríamos perdidos eternamente. Ele veio salvar-nos completamente. Nós não conseguiríamos ajudar-nos em absolutamente nada, pois o nosso coração rebelde sempre inclina para aquilo que é pecado e desobediência. O versículo 21 vem declarar que nós éramos outrora estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, hoje em dia muitos querem fazer de Cristo simplesmente um mentor espiritual. Alguém que deu um exemplo de justiça, um exemplo de obediência, e nós devemos seguir simplesmente por causa disso. A Bíblia não deixa espaço para isso, pois Cristo está entronizado à destra do Pai, intercedendo por nós. O Cristo que a Bíblia apresenta não é um Cristo desfigurado como a sociedade hoje tenta apresentar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o único que pode levar o homem ao céu. É o único pelo qual nós podemos ser salvos. A verdade está revelada na pessoa de Cristo. E aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. O texto também nos diz que Cristo é suficiente.
E eu pergunto, irmãos, para a nossa reflexão, será que ela é suficiente para ti? Ou será que a fonte da tua alegria, do teu prazer, está alicerçada em outras coisas? Talvez não necessariamente em pecado. Mas onde está a fonte da tua satisfação? Onde está o prazer na leitura, na oração, na comunhão com os santos, na comunhão com a sua igreja? Será que Cristo para ti é suficiente? O versículo 22 termina dizendo: para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, Cristo, como ovelha muda, foi levado àquela cruz. Em obediência, Ele assim foi. A morte de Cristo não foi um exemplo, foi uma morte substitutiva. Foi uma morte em nosso lugar, em que o Senhor derramou a sua ira sobre Cristo. A punição, o castigo que nos estava proposto, caiu sobre Cristo, até o ponto de Ele sofrer naquela cruz, durante o espaço de 6 horas, e declarar: está consumado. Cristo levou todo o pagamento sobre Ele, toda a condenação. E agora, no versículo 22, diz que com base nisso Ele reconciliou-nos com o Pai, pois a sua justiça nos é imputada para, quando formos à presença do Senhor, sermos declarados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos e inculpáveis, aqueles que são pecadores e que falham e que mentem e que são orgulhosos, sim, porque diante de Cristo, diante do Pai, a obediência, a perfeita obediência de Cristo nos é imputada. E então seremos declarados inculpáveis e irrepreensíveis. Por último, ao olhar para a excelência desta pessoa, infeliz o homem que acha que pode viver conforme ele quer. Ao olhar para este texto, só há uma forma de responder quando nós vemos verdadeiramente quem é este Cristo. É responder com obediência plena, responder com submissão, responder com toda a reverência e com todo o respeito: Senhor, eis-me aqui, eu dependo de Ti, por Ti foram criadas todas as coisas, inclusive cada um de nós, para o honrar e para o glorificar. Irmãos, como prática, como aplicações, a forma como nós vemos a Cristo, quer no governo universal, quer na reconciliação, quer na sua pessoa, quer no seu exemplo, quer naquilo que Ele nos deixou, tudo isso vai ter aplicação na nossa vida. Pois vai significar que, quando eu oro ao Senhor, eu entendo que Ele sofreu e pode compadecer-se de todos os meus sofrimentos, pois Ele foi tentado em tudo semelhante a nós, contudo sem pecado. Quando eu olho para este texto, eu declaro que toda a minha vida deve estar centrada em Cristo. Quer o meu trabalho, quer minha vida social, quer os meus horários, quer as minhas prioridades, a minha agenda. Tudo isso deve andar em torno deste, pelo qual é a causa, o meio e o fim de toda a criação. O nosso cântico, a nossa oração e o nosso estudo deve ter um propósito: conhecer mais da pessoa de Cristo. Alguém um dia falou sobre Cristo ter morrido na cruz e como é que essa morte teve poder para salvar tantos e não somente um. A resposta simples, não profundamente teológica, é que a vida de Cristo vale mais do que todos os homens juntos. A sua vida, a sua pessoa, a sua excelência, a sua santidade, a sua justiça vale mais do que todos os homens desta terra que viveram e que hão de vir.
Outra aplicação é que qualquer ídolo que se erga na nossa vida, como João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e que o ídolo mais famoso somos nós próprios, é o homem. O orgulho, a vontade, o prazer nas coisas que ele tem, ou sabe, ou foi ensinado, coloca-se no lugar de Cristo, ou ao lado de Cristo. A adoração a Ele é única e exclusiva. Irmãos, fiquem com esta palavra. No que diz respeito somente a Cristo, ou é tudo ou nada. Aquele que serve parcialmente, não serve. Que nós possamos meditar nisto e que possamos resistir firmes, firmados na verdade, na pessoa de Cristo, sabendo que Ele, e somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.